3 de maio de 2025. Você trabalha na Universidade de Pernambuco, é com você que eu quero falar, meu irmão, é com você que eu quero falar, minha irmã, nesse dia de hoje, nesse sábado. E sobre o que eu quero conversar com você hoje? Sobre os perigos dessa vida. Você gosta de poesia? Tem um poema ele está aberto aqui na minha frente, do Vinícius de Moraes, é um soneto, e tem um verso que diz: são demais os perigos dessa vida. Eu vou ler para você a primeira estrofe, e depois você coloca na internet aí o soneto do Corifeu, são demais os perigos dessa vida, para que você leia na íntegra. Mas a primeira estrofe diz: são demais os perigos desta vida para quem tem paixão, principalmente quando uma lua chega de repente e se deixa no céu como esquecida. São demais os perigos dessa vida. São ou não são? São muitos os perigos dessa vida, e a poesia explica. Se a gente for considerar só a nossa dimensão como servidores do Estado, vinculados a uma universidade, nós vamos ver que são inúmeros os perigos do exercício laboral na UPE. Por exemplo, nós somos submetidos cotidianamente aos perigos de um sindicato que se esqueceu de cuidar do trabalhador, que se esqueceu de lutar pelo servidor. Nós somos submetidos ao perigo de termos um sindicato que luta contra os servidores e contra as servidoras da Universidade de Pernambuco. Veja onde nós chegamos. Veja que perigo. Mas hoje eu quero falar de um perigo específico, que é o perigo laboral. Mas antes, deixa eu passar a vinheta. Passa a vinheta. O que você sabe sobre o perigo laboral? Eu vou tentar ser bem objetivo, porque eu quero falar sobre o perigo laboral em mais 2 vídeos. Eu quero dizer inicialmente que essa dupla fez um esforço muito grande. Hoje o presidente e o vice do Sindup, essa dupla fez um esforço muito grande, e ainda hoje faz um esforço muito grande, para que você não saiba de nada do perigo laboral, porque quando você entender o que é um perigo laboral e em que circunstância ele veio para a Universidade de Pernambuco, você vai ficar estarrecido. Não tenha dúvida. Mas eu quero lhe mostrar o problema para que você tenha dimensão de onde você está, e eu quero lhe dizer o que é que eu vou fazer a partir de um simples mandato de delegado de base. Então, sendo bem objetivo, o que é o perigo laboral? É uma gratificação, para que fosse sugerido à sua mente esse nome, perigo laboral, que a gratificação trata de alguma coisa relacionada com insalubridade, com risco de vida, com periculosidade. Mas essa gratificação não trata de nada disso. O perigo laboral, quando foi criado em 2014, está aqui a lei complementar, eu vou colocar a referência para você, foi criado inicialmente para o pessoal da Secretaria de Saúde. E aí preste atenção, se você é da UPE e trabalha na reitoria e nas faculdades, preste atenção a isso, que é uma informação importante. O perigo laboral, quando foi criado na Secretaria de Saúde, ele não foi feito para ser atribuído a quem trabalhasse exclusivamente nos hospitais. Se trabalhasse numa unidade administrativa, receberia, como recebe ainda hoje. Então, por exemplo, o pessoal na sede da Secretaria de Saúde recebe o perigo laboral. Não se vincula à lotação no hospital. Quando essa gratificação veio aqui para a Universidade de Pernambuco, segregou-se o número de servidores que poderiam recebê-la. Se limitou ao pessoal do complexo e se deixou de fora a reitoria e o pessoal das faculdades. E começou a se dizer na UPE que essa gratificação, por sua natureza, que não tem natureza nenhuma, natureza genérica, seria apenas para o pessoal dos hospitais, desconsiderando a realidade da Secretaria de Saúde. Então aqui não se fez discussão nenhuma para defender o direito do pessoal da reitoria e das faculdades de receber o perigo laboral. Quando o perigo laboral foi criado, tinha 3 valores. Em 2014, para o nível elementar, R$ 42,00, para o nível médio, R$ 51,00 e para o nível superior, R$ 90,00. E em 2022, último ano do governo Paulo Câmara, o que foi que houve? Paulo Câmara, a título de prestigiar o pessoal da Secretaria de Saúde, pegou o perigo laboral e colocou um valor só para todo mundo, elementar, médio e superior, de R$ 480,00. Isso, naturalmente, chamou a atenção de algumas outras categorias. E chamou a atenção do pessoal do Sindup, que, acertadamente, reivindicou
o perigo laboral, mas erradamente reivindicou o perigo laboral só para o pessoal do complexo hospitalar e deixou de fora o pessoal da reitoria e das faculdades. Em síntese, perigo laboral na Secretaria de Saúde todo mundo recebe. Perigo laboral na Universidade de Pernambuco só o complexo hospitalar recebe, quando isso é uma gratificação que não tem nada a ver com a atividade em ambiente hospitalar. E aí teve a coisa de perder o risco de vida. Sobre isso eu vou falar em outro momento, não quero falar agora, vai ficar para outro vídeo. E o que diz a Lei Complementar 479 de 2022 a respeito dos critérios para a concessão do perigo laboral? O critério é muito objetivo. Diz que o servidor deve ser de origem do complexo hospitalar e em efetivo exercício no complexo hospitalar. De origem e efetivo exercício. Então, alguém que é de outra secretaria e está no complexo hospitalar, por exemplo, não recebe perigo laboral, a partir do que está escrito aqui na lei. E aí você pode dizer, Gleidson, ser de origem eu entendo. Eu fiz concurso, entrei no Procap, entrei no Oswaldo Cruz, entrei no CISAM. Eu sou de origem, eu recebo. Mas o que é esse efetivo exercício? O efetivo exercício é isso que você faz, é trabalhar. É ir para o seu plantão, é desenvolver a sua atividade laboral como diarista. Mas, Gleidson, o governo do estado suspendeu o perigo laboral na licença-prêmio. Na licença-prêmio, o efetivo exercício, ele fica interrompido? Não. Não. Eu vou virar esse telefone aqui para a tela do computador para lhe mostrar uma coisa. Nós estamos diante do Estatuto do Funcionário Público, do Servidor Público, Lei 6.123 de 68, e nós estamos lendo o texto atualizado. O texto atualizado. Eu espero que, da forma como eu estou fazendo, saia bem no vídeo. Vamos lá para o artigo 91. Bem, eu disse que a partir da lei complementar que fez a concessão do perigo laboral aos servidores do complexo hospitalar, o critério para receber é ser de origem do complexo hospitalar e está em efetivo exercício no complexo hospitalar. Então pode surgir a dúvida do que vem a ser o efetivo exercício. Eu disse que o efetivo exercício é o fato de você estar indo trabalhar, né? Mas tem afastamento que é considerado efetivo exercício. Vamos ver quais são, o que a legislação diz, ou o que a legislação trata a respeito do efetivo exercício. Veja o artigo 91. Será considerado de efetivo exercício o afastamento decorrente de férias, casamento, luto, e aí vem uma série de coisas, e aqui, ó, nesse inciso 8º, nós temos a licença-prêmio. Licença-prêmio. Então, se a lei complementar diz que o critério para que o servidor que está no complexo receber o perigo laboral é ser de origem do complexo e está em efetivo exercício no complexo, e se nós vimos aqui no Estatuto do Servidor que será considerado de efetivo exercício o afastamento, entre outras coisas, motivado pela licença-prêmio, me responda uma coisa. Qual é o fundamento da retirada do perigo laboral por ocasião da concessão da licença-prêmio, aliás, do gozo da licença-prêmio? Me diga, qual é o fundamento? Qual foi a justificativa do ponto de vista legal que usaram para fazer isso e deram ciência aos servidores? Mas mais ainda, o que foi que a direção do Sindup fez? Qual foi o requerimento que fez para dar um freio nessa irregularidade absurda? Me diga aí, você viu? Você não viu porque isso não está em lugar nenhum. Em dezembro de 2023, esse ofício aqui começou a circular entre os servidores. Não é nenhum ofício, é uma comunicação interna da Secretaria de Saúde, dando ciência que os servidores da Secretaria de Saúde não deveriam mais receber o perigo laboral em virtude de 2 pareceres da Procuradoria-Geral do Estado. No dia 4 de janeiro, eu vou botar a imagem aqui, a direção do Sindup chama a categoria para uma assembleia.
Entre os pontos de pauta estava a permanência do perigo laboral nas licenças. No dia 17 e 16 de janeiro de 2024, houve essa assembleia conduzida pelo então presidente Ivo. Está ele aí. E Ivo disse que o perigo laboral não seria mais pago durante a licença-prêmio e mostrou esse documento aqui. Que isso não é um documento para a gente. Eu estava nessa assembleia e eu disse, Ivo, qual é o fundamento? Ele disse, é esse documento, isso aqui estava projetado numa parede, no data show. Aí eu disse, você não leu, amigo, o que está escrito aí. Porque o fundamento que a Secretaria de Saúde está usando para cancelar o perigo laboral na licença-prêmio dos servidores da Secretaria de Saúde não é esse ofício, isso é uma comunicação interna. O fundamento são 2 pareceres aqui da Procuradoria-Geral. Ó. E eu perguntei, a Assembleia viu, você tem esses pareceres ou você leu esses pareceres? Ele disse, não. Veja como esse rapaz foi despreparado para uma assembleia dessa e ainda hoje está despreparado para conduzir um assunto como esse e outros assuntos. E eu disse a ele, você tem condição de arrumar esses pareceres? Eu quero dar uma lida. E ele me deu os pareceres. E esses pareceres da Procuradoria-Geral do Estado que fundamentam a iniciativa lá do pessoal da Secretaria de Saúde são de 2015, 2023. E você não viu contestação ou requerimento da direção do Sindup tratando desse assunto. Isso é super escandaloso. Isso demonstra a negligência com que os nossos direitos vêm sendo tratados. O governo bate de um lado e a direção do Sindup é negligente do outro. A nossa relação com o governo do Estado é extremamente desigual em virtude dessa omissão, dessa negligência, que eu acho que não é nem a omissão, é uma ação, é um projeto político de ser adulador do governo. São muitos os perigos dessa vida, como diz o poeta. Porque se estão tratando desse assunto, mostra um requerimento encaminhado para a reitoria, mostra um requerimento encaminhado para a Secretaria de Administração. Mas coloco uma coisa dessa aqui, ó, eu vou mostrar a vocês, com um texto que lhe dá a sensação de que está tudo resolvido. Repare essa publicação aqui. Se você for ler esse texto, você fica com a impressão de que a Projur resolveu tudo depois de um apelo da direção do Sindup. Os caras conseguem comprometer até a reitoria, até a Projur, no ânimo de não resolver nada. E finalizando, você pode perguntar, Gleidson, e o que é que você pode fazer? Como delegado de base, eu tenho o que fazer. Vote em mim no dia 14. Eu lhe aponto o caminho. O primeiro caminho é procurar saber com a direção do Sindup se eles fizeram algum tipo de requerimento e ver em que termos fizeram esse requerimento. Eu acho que não fizeram. Procurar a Prodep e a Projur para saber se saiu alguma coisa da UPE a partir desses eventos. Porque esses requerimentos, essa documentação, a gente também não viu, não houve publicidade a respeito disso. E pedir que a direção do Sindup chame uma Assembleia Geral Extraordinária com o jurídico do Sindup. Para quê? Para mostrar a todos os servidores do complexo quais foram as iniciativas do ponto de vista administrativo, se existiram, para que mostre os argumentos que estão usando para fazer a defesa disso e mostrar em que pé está isso, pessoal. Porque faz mais de um ano que o servidor vem tendo esse prejuízo. E se a direção do Sindup não quiser instalar essa assembleia, eu, como delegado de base, vou atrás de assinaturas de 1/5 dos filiados para que a categoria, com essas assinaturas, tenha autoridade de exigir a instalação de uma Assembleia Geral Extraordinária para tratar desse assunto. O que eu quero lhe dizer, em síntese, é que, a partir do meu mandato de delegado de base, os seus problemas vão ser encarados com a seriedade devida. Eu peço o seu voto para que você volte a ser representado de forma eficiente, de forma decente, de forma competente. Mudando o cenário um pouquinho, se esse conteúdo foi relevante para você, compartilhe, curta, apresente esse perfil a outro servidor da UPE. É importante.